Boa noite. Boa noite. Agradecemos a todos que estão aqui na nossa Casa Espírita, Instituição Espírita Cristo Consolador. Agradecemos aos que nos seguem pelas redes sociais. Agradecemos ao Clausino pela tarefa e o estudo que ele vai trazer para a gente essa noite, que o tema é Conquista da Consciência, um tema assim muito importante, né? Tão logo a gente faça a nossa prece, ele estará com a palavra. Vamos mentalizar então nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele o amparo para essa nossa noite, nosso estudo, que todos possam receber essas lições, esse aprendizado para a nossa vida cotidiana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra dos males que ainda carregamos. Senhor Jesus, amigos espirituais, abençoa a nossa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Estão escutando bem? Sim. Hoje, o Wilson aí me trouxe um desafio, né, para a gente estudarmos juntos esse livro, Encontro com a Paz e a Saúde. E o tema é, aqui no capítulo 9, a conquista da consciência. Muito interessante o tema, né? Conquista. Quando a gente fala em conquista, geralmente a gente está associado a quê? A uma luta, né? Um trabalho, um esforço para conquistar algo, não é assim? E aqui está falando de uma conquista da consciência. Né? A consciência ela é um atributo do espírito. E como é que a gente conquista ela? Será que a partir do momento... Em primeiro lugar, onde será que fica essa consciência? Fica na gaveta, fica no livro, fica num templo religioso, fica no cérebro, fica no perispírito, fica no espírito. Eu vou conquistar algo, eu não sei nem onde está, né? Onde que fica? Né? E a Joana, ela, né, esse livro é um livro psicografado pelo Divaldo Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. E ele foi psicografado aqui em 2006, se eu não me engano. Para a gente ter uma noção mais ou menos, aproximadamente há 20 anos atrás. Mais um tema extremamente atualizado, em que a gente vai tentar aqui trazer um tema que ele é um pouco teórico, mas tentar trazer para o nosso lado prático, né? Quando a gente fala de consciência, onde que será que fica essa consciência, né? Quando a gente... Essa pergunta ela é tão interessante que ela está associada até a outras partes. Quando a gente fala de reino dos céus, a mesma coisa. Onde que fica o reino dos céus? Aonde que fica? No Cristo Consolador? Quando vem aqui que a gente encontra o reino dos céus? No nosso íntimo, né? E será que no nosso íntimo a gente consegue encontrar esse reino? Porque a gente pode identificar o local e outra coisa é identificar com aquilo. Será que nós estamos identificando? E a consciência? Como é que eu vou conquistar isso? Se é um atributo, significa que é algo que é inerente. Tá certo ou não? Todo atributo é algo que pertence a mim.
Mas por incrível que pareça, né, tem até uma passagem, né, de alguns índios, né, que tem várias passagens falando, mas um deles eles contam uma coisa muito interessante, que falava de geração em geração, que quando Deus foi criar o homem, né, falou que ia desenvolver o homem e esse homem seria diferente, né, esse ser seria diferente dos outros animais, que ele teria até o poder de co-criador. Aí os animais acharam muito interessante, falaram, nossa, né? Só que esse Senhor, né, que é Deus, quando ele reúne os animais falando para os seus representantes, né, e fala para eles, só que é o seguinte, eu vou dar algo para eles, essa capacidade, só que eu não posso entregar isso para eles agora, porque se eu entregar, vão fazer mau uso. Então eles vão ter que conquistar, e não vão ter que esconder. Aí, ó, os pássaros muito fácil, vamos pôr num lugar bem alto. Qual que é o lugar mais alto que a gente visualiza hoje? Geralmente fica sempre olhando para a lua, né? Vamos pôr na lua. Né? Não vai dar certo. Os homens, através da pesquisa, através da inteligência, um dia vão alcançar lá e vão alcançar isso antes de estarem preparados. Então vamos enfiar no fundo do mar. Fundo do mar não, porque eles vão ter maquinário através da inteligência, vão buscar antes de estar preparado. Então vamos enfiar na terra. Não, vão arar, vão fazer trabalho e vão pegar lá. E aí um pegou e falou assim, teve um pegou e falou assim, mas vamos pegar no lugar então que eu tenho certeza que vai ser muito difícil. Aonde que a gente coloca então? Qual que é a sua ideia? Vamos colocar no íntimo de cada um, que é onde a gente menos procura. Que a gente tem o hábito do quê? De olhar para quem? Quem que é o problema geralmente? O outro, né? Eu sei que aqui não, aqui todo mundo já consegue refletir e percebe que aquela dificuldade, na verdade, é para fazer um trabalho comigo. Então, eu sei que aqui, no Cristo Consolador, 90% aqui está tranquilo, né? Mas exatamente dessa passagem, que trazendo para a nossa atualidade, em relação à consciência, que nós estamos falando aqui, né? Vamos pensar assim, o ser humano, né, de uma forma geral, se pegar André Luiz lá no Espírito Evolução em Dois Mundos, fala que é em torno de 1,5 bilhão de anos, alguns espíritos 2 bilhões, mas é mais de 1,5 bilhão de anos que nós fomos criados por Deus. Faz um tempinho já, né? A gente já tem uns com a carinha mais nova aí, mas percebe que de novinho não tem nada, só a carcaça, né? Mas de novinho nós não temos nada. Mas com isso, né, a humanidade, a inteligência, ela está aproximadamente em torno de 200 mil anos que nós desenvolvemos a inteligência. Então vamos trazer aqui 1,5 bilhão, 200 mil anos que nós iniciamos a inteligência, que também é um atributo do Espírito, certo ou não? E nos últimos 10 mil anos é que nós desenvolvemos a razão. E a gente quer sempre ter razão, né? Vamos pensar no tempo do Espírito. Mas isso nós avançamos. Mas o Espírito, antigamente, né, a sua anterioridade, como considerado princípio inteligente, que Deus construiu o quê? Princípio inteligente, tá certo? E no seu processo, até chegar no período de humanidade, é que ele cria a individualidade, que ele se torna um ser humano, tá certo? Mas a inteligência 200 mil anos e a razão 10 mil anos mais ou menos. Isso que é os livros na própria Joana, ela está falando isso aqui, não sou eu que estou falando não, tá? Não vai achar que eu estou... Mas isso nós estamos traindo da própria obra aqui. Só que aconteceu uma série de coisas. Conforme a gente foi encarnando, desencarnando e encarnando, e nesse processo evolutivo, nós desenvolvemos de forma espetacular a inteligência. Concorda não? O ser humano desenvolveu muita inteligência. Porém, ainda não com grande dificuldade de conquistar a consciência. E é a consciência que vai trazer para nós o equilíbrio, a paz, o discernimento. Porque às vezes a gente tem tudo, mas está em tormento, tá certo ou não? Podendo ter tantas coisas, mas de forma desequilibrada. Então, o que acontece com isso? E traz exatamente um vazio existencial para o espírito. Quem não tem um vazio existencial de vez em quando? Eu sei que a maioria não, né? Mas não acontece isso? Parece que tem, mas aquilo não está completo. Nesse avançar do espírito de encarna, desencarna,
nós vamos criando automatismos, né, que a gente vamos considerar hoje, aqui nós estamos falando da conquista da consciência, é como se tivesse aqui, de uma forma simplória, vamos colocar, o subconsciente, aquilo que a gente já vai desenvolvendo de forma automática, em que eu não preciso do consciente para tomar uma decisão, aquilo vem de forma automática. Um exemplo simples, a gente caminha, alguém fala agora a perna direita, agora a perna esquerda, faz isso ou não? Deixa eu dobrar o joelhinho, a gente faz isso? Isso caiu num automatismo, em que o princípio inteligente, depois já no reino nominal, todos, o estômago, ninguém mastiga e fala agora vai passar, tem isso ou não? Tem. Que hora que vai, né? Como é que vai ser esse processo digestório? Isso caiu no processo de automatismo, que é bom, necessário. Só que também nesse processo da inteligência, nós também criamos vícios, paixões inferiores, que isso hoje tem impedido com que a gente avance como espírito. Mas vamos voltar lá na historinha. Deus falou que ia criar o homem, ia dar para ele um tesouro, um germe lá dentro, que ficaria escondido e que veio uma sugestão para que seja dentro. Já dá para começar a gente fazer um paralelo, né? Se a gente é aquele que no momento de dificuldade eu olho para dentro ou olho para fora, já dá para dar uma noção de quem somos nós, tá certo ou não? Todas as vezes que eu recebo um estímulo externo, né? A gente acha que o estímulo da guerra lá na... Isso não, né? O estímulo aonde? Que está geralmente do nosso lado. Só que todas as vezes que eu ainda olho para o outro e que eu falo, essa casa está desequilibrada por causa de você, eu ainda estou muito distante disso. Vocês concordam ou não? O que a gente tem que entender, gente, o Evangelho do Cristo, ele não foi feito para o outro. Quem lê? Quem está lendo? Para quem que é? Para mim. Mas a gente ainda insiste, muitas das vezes, em ler, ouvir e achar que serve para os outros. Que quanto mais, não que não sirva, mas ele que tem que avaliar o que ele precisa ou não. Nós temos um trabalho a realizar, né? E esse desabrochar, né, que ele está falando aqui, a aquisição da consciência, é um processo lento. É verdade. Lento e profundo. Se a gente fazer uma analogia, a gente lembra lá de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, em que ele fala, em que todas as vezes ao deitar, o que ele fazia lá? Refletia, tá certo ou não? O bem que ele tinha feito e o bem que ele havia deixado de fazer. E o mal que ele havia feito. Só assim o Espírito vasculha a sua consciência. Gente, a gente não vai conquistar algo sem a gente se envolver com algo. Certo ou não? Ele está falando aqui, estou pegando aqui, tentando marcar a sequência aqui da Joana, né? E ela fala o seguinte, que nesse processo que nós fomos andando, o adormecimento da consciência, vamos ver por que nós ficamos com a consciência adormecida, dificulta avançar nesse rumo, porque ignoram o discernimento diante dos acontecimentos existenciais. Nós ignoramos os acontecimentos. Não prestamos atenção do que aquilo que acontece comigo, os estímulos que eu recebo de fora, é para o meu desenvolvimento. Enquanto eu insistir que o problema é aquela pessoa, o governante, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o vizinho, o patrão, o funcionário, eu ainda estou nesse processo de adormecimento, que é o que ela está falando. O que impede o desenvolvimento da consciência? Esse adormecimento, porque eu ainda, é o que Paulo falava, desperta tu que dormes. É isso que ele está falando, então, despertar o quê? Não é despertar que você está dormindo, levanta da cama, mas despertar a consciência. E ela fala o seguinte,
Em um sentido figurado, trata-se da inteligência que abrange o conhecimento, mas também o coração. Ou seja, não basta apenas a inteligência que inclui o conhecimento, mas aquilo que envolve o coração. Porque desenvolvimento da inteligência, gente, é como se a gente andasse numa linha reta. Não sei se faz sentido. O sentimento faz com que a gente alce voos, que é onde a gente precisa fazer. Porque senão a gente fica andando na horizontalidade. Porque o desenvolvimento da inteligência de forma exacerbada, sem sentimento, é extremamente perigoso. Imagina alguém extremamente inteligente, extremamente egoísta. É perigoso, não? Muito, né? E a gente está percebendo isso. E a humanidade está se manifestando cada vez mais. Porque hoje, o que mais se propõe é o pensamento egoísta. Eu, em primeiro lugar, e os meus. Nós estamos falando aqui o que entorpece, né? O que adormece a consciência, né? E ele está falando aqui, se a gente então... Ela fala o seguinte: o que estimula nós? A gente precisa ter alguns informes. Então, como é que é? Mas é importante a gente fazer algumas análises. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos em fevereiro de 2025, tá certo ou não? Se a gente pegar fevereiro de 2015, 10 anos atrás, tá certo ou não? Queria que vocês pensassem. Vocês acham que vocês são melhores que há 10 anos atrás? Não, cada um pode responder. Eu já sou melhor em alguma coisa? No campo do sentimento, principalmente. Eu já consigo perdoar um pouco mais, eu já tenho um pouco mais de paciência. Geralmente, a resposta é sim ou não? Sim, ué. Gente, não se torna pior, tá certo? No máximo, quando a gente é muito teimoso, a gente estaciona. Mas, de uma forma geral, é para que a gente avance. Gente, isso é importante. É extremamente importante. Por que é importante? Porque isso é que gera esperança para o espírito. Porque processo lento, certo ou não? Mas o processo está andando. Agora, da velocidade a esse processo, depende do marido, da esposa. É importante que a gente guarde isso. Senão a gente pode sair daqui e falar, ixi, li lá, a Joana fala lá que se você fizer isso, aquilo, né? Do jeito que quer dizer que... Mas não é isso. O que acontece? De uma forma geral, quando a gente fala lá da questão do subconsciente, nós estamos falando de uma forma geral do nosso passado, desse automatismo. Mas como é que funciona o processo encarnatório? Todos nós mergulhamos nessa encarnação aqui, no planeta Terra. Alguns em Franca, outros vieram de outro lugar, mas estão aqui, todos nós aqui, certo? Nos reunindo aqui nesse momento. Como é que foi? De uma forma geral, se a gente pegar tudo aquilo que a gente fez de equivocado, de tudo aquilo que a gente se equivocou, de todos os erros nossos, e vir a memória como um todo, e a gente encarnar, o que vocês acham que acontece? Vou fazer uma perguntinha. Vocês acham que nós somos santos? Não. Vou fazer uma pergunta mais simples. Tem santo aqui? Não. Se não é santo hoje, o que era 2000 anos atrás? Mais santo? Se fosse, a gente não tinha crucificado Cristo. Certo? Agora eu vou trazer de novo. Se a gente trouxer toda a raiva que eu tive do fulano, que eu tive do Beltrano, aquilo que as minhas tendências de uma maneira como um todo, se eu trouxer ela de forma plena nessa encarnação, eu vou falar para vocês que a chance da gente avançar como espírito, ela é pouca. Então a espiritualidade, de uma forma geral, ela tem feito uma coisa, através da misericórdia divina, ela é como se ela fizesse um recorte daquilo que eu vim trabalhar. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Ao invés de eu pegar o todo, gente, lembra de pagar 1%? É isso que ele está querendo dizer. Se a gente pega um contexto familiar, uma situação apenas, para a gente trabalhar, porque funciona assim, o processo evolutivo do espírito, de uma forma geral, tem um tema central que tem nos impedido de avançar. Cada um de nós. Cada um tem um tema central. É só perguntar para o companheiro, para a companheira, que ele vai falar para você, tá? Se a gente tiver alguma dúvida, tá bom? Mas deixa ele falar, né? Porque geralmente a gente começa a falar, a gente já corta. E a gente não quer ouvir.
Essa é a grande dificuldade. Mas todos nós temos um tema central. Então o que ele faz? Essa aqui é a memória de toda a nossa história. Então geralmente é feito uma pequena parte que a gente possa trabalhar aqui. E aquilo é uma parcela do que eu tenho que trabalhar, porque se vier tudo eu não dou conta. Tá certo ou não? Uns tem que trabalhar lá a vaidade, o outro o egoísmo, a outra a prepotência, a arrogância. Cada um tem uma coisa para ser trabalhada em si, né? A fraternidade, cada um é só prestar atenção naquilo que mais te incomoda e faz o contraponto que você vai perceber o que você tem que trabalhar em si. Tá certo ou não? Então a gente recebe tudo isso. E a consciência ela tem uma coisa muito interessante. Vou dar um exemplo. Vocês acham que vocês acionem a consciência ou não? Nós temos o hábito de acionar a consciência ou não? Lembra que Santo Agostinho, eu falei lá no começo, que ele fazia reflexão diária de tudo que ele tinha feito. Sejam honestos, nós temos o hábito de fazer isso ou não? Mas a gente aciona a consciência de vez em quando. Eu vou dar um exemplo para vocês que sim. A gente já fez alguma coisa e depois refletiu bem e percebeu assim: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu escorreguei. Não devia ter feito isso. Eu fui arrogante. Eu fui prepotente. Sim ou não? Sabe o que é isso ou não? É a consciência nos falando. De certa forma, né? Vem a culpa, vem o remorso, é aquilo que vem que eclode, porque a consciência difere o que é o bem e o que não é o bem, né? Tem essa separação. Eu vou dar um nome, seria acionar a consciência atrasada. Vamos colocar assim, porque isso pode acontecer dias depois, às vezes anos depois, às vezes no outro dia. Só que conforme o espírito vai criando o hábito de acionar a consciência, esse tempo ele vai diminuindo. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Então a gente precisa criar o hábito da consciência. E como é que a gente começa a acionar a consciência de uma forma geral? De novo, quando eu trouxe Santo Agostinho, todo espírito reflexivo é um espírito que de uma forma geral ele começa a acionar a consciência. Ele faz reflexões. De quem? De quem ele faz reflexões? Dele próprio. Ah, que bom. Isso. A reflexão é em relação a mim. Não é assim, ele falou assim, eu tenho que aguentar. Não é nada disso que eu estou falando. Ele é desaforado, eu tenho que aguentar a mesa, é meu karma. Será que é isso que é? Está no meu planejamento reencarnatório mudar o outro ou não? Mas a gente está no planejamento de mudar um. Quem que a gente pode mudar? Então esse que eu preciso olhar. Então quando o outro, aquele que vem, me cutuca, né? Eu sei que aqui ninguém sai do sério, eu sei disso. Se tiver uns dois, olha, no fundinho só. Mas quando vem esse estímulo, eu tenho, lembrando, Deus nos deu a consciência. Questão 621. Vamos fazer a associação das coisas. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, lei de Deus, consciência. Quando o Criador criou a criatura humana, deu aquele tesouro no cerne, falando que ele teria um poder co-criador. Mas para isso, quando tivesse despertado a consciência. Vamos trazer. O que um espírito como Cristo construiu, gente? Quem que é o responsável do planeta? Quem que é, gente? Vamos ver se vocês adivinham. Começa com J e termina com S. Ele foi o arquiteto do planeta. Coordenou tudo isso. Um espírito com 20 bilhões de anos. Está longe, né? Nós estamos longe um pouquinho, né? E tem gente que acha até que é melhor que ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente falar em referência, gente, pelo amor de Deus, não vamos colocar referência os homens da terra. Referência é o Cristo. Essa comunhão, um espírito que estava em comunhão com Deus. Perfeito.
Vamos avançando. Por quê? Porque ainda tem o lado mais difícil, eu vou deixar para o fim, tá? Então ele fala o seguinte: não se trata de uma conquista imediata, mas um esforço contínuo de criar novos padrões de comportamento. Então, para que a gente comece a desenvolver, nós precisamos modificar o nosso comportamento. O que é um hábito? Um hábito é o quê? Eu vou fazendo de uma forma, fazendo, aquilo vira um hábito. Só que muitas das vezes é um hábito vicioso. E nós precisamos construir o quê? Um hábito virtuoso. De novo, da onde a gente puxa as coisas? Do subconsciente, desse automatismo. Só que esse automatismo, muitas das vezes, cheio de paixões. Simples, gente. O outro fez, o que vem em mim? O outro vem, me ofende. Vem um desejo enorme de abraçá-lo? É assim não? É assim não? Aqui? Eu sei que aqui uma parte já é assim. Aqui. Então o que a gente está fazendo aqui? Criar novos hábitos. Porque se eu crio o hábito de querer me reconciliar com esse espírito, gente, olha onde nós vamos chegar um dia. Não é o caso aqui, né? O Norival é um irmão querido. Mas vamos supor que o Norival fosse o espírito que mais me incomodasse. Que mais me movimentasse a minha intimidade. O dia que eu perceber que na verdade não tem nada a ver com ele, porque se tirar ele e colocar outro, o processo continua, porque é só um personagem. Vocês concordam ou não? Tiro o Norival, pego o Erli e trago aqui. E faz a mesma coisa. O que eu vou sentir? A mesma coisa. E a gente ainda criou o pensamento que é a pessoa, né? Não é. É o estímulo que eu recebo daquilo que eu tenho que trabalhar em mim. Nós estamos falando em relação a isso. Então o que ele está falando aqui? Que essa observação natural, ou seja, se eu começar a prestar mais atenção, lá no final, por isso que o Evangelho, no capítulo 12, fala: amai os vossos inimigos. Por que a gente ama? Quem já desenvolveu a consciência? Porque o Espírito agradece, porque sem ele eu não conseguiria fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Porque aquele que me bajula, eu não vou fazer nada. Vocês concordam ou não? Vai só aumentar meu ego, ainda vou me achar ainda superior, certo ou não? É isso que eu vou achar. Que eu tô, né? Que eu tô, aí desencarno e eu percebo que eu não tô, né? Chego no mundo espiritual fracassado. Com vergonha. De quem? De mim mesmo. A Joana fala também que a vontade significa o desejo de mudança, de crescimento na escala de valores, a fim de alcançar perfeita lucidez. Outro atributo que o Espírito tem também é a vontade, né? E eles falam que o desejo, o querer é a alavanca da vontade. Então assim, para que a gente possa modificar padrões antigos e viciosos, é necessário uma vontade do Espírito de querer modificar. Vamos pensar assim, vontade é igualzinho, para fazer um paralelo aqui. Alguém já pedalou na subida, na primeira largada, assim, que maravilha que é ou não? Hã? É fácil ou não? Não, né? Aqueles que são ciclistas não sentem tanto, mas conforme a gente vai exercitando, aquilo vai se tornando mais fácil. E a gente vai criando força, moral. E a gente vai mudando, porque não é só subida, porque a situação que nós viemos no planeta de prova e expiação, tá certo ou não? Quem não está em prova, está em expiação. Quem não está em expiação, está em prova. E às vezes nós estamos com os dois ao mesmo tempo, tá certo ou não? Mas esse é por que nós estamos assim? Porque nós ainda estamos nesse patamar que Joana fala, espíritos adormecidos. Por isso que a gente precisa de prova. Por isso que a gente precisa, né, dessa situação toda. E ela fala o seguinte, que nós precisamos construir uma nova memória. De novo, vamos pegar a memória aqui. Cheio de experiências negativas, tá certo ou não? Se eu pego essa encarnação cheia de experiências positivas, vê se está fazendo sentido para você. Negativa, qual a referência que eu tinha? Negativa, certo ou não?
Agora eu tenho uma experiência positiva, uma experiência no bem. Hoje eu resolvi perdoar o Norival. Tá certo ou não? Eu decidi a perdoar. O que eu vou sentir? Uma sensação boa, de dever cumprido. Uma realização. Eu tenho essa experiência. Eu estava aqui, ó, tanto assim de negativo, vingança, ódio, né? Aquela coisa errada toda que eu sei que aqui não tem. Vamos para do lado de cá. De cá um tiquinho. Mas conforme eu vou tendo experiências no bem, vai diminuindo. eu já começo a comparar. Eu falei, peraí, eu perdoei, eu me senti tão bem. Agora, me fez uma coisa tão pequena. Eu vou perdoar de novo. Aí eu perdoo. Qual que é a sensação que eu tenho? E eu vou tendo experiências, por isso que preciso da vontade. Tá certo ou não? Vamos pensar da bicicleta, né? Aquilo vai andando, aí começa a andar no reto, aí começa a ficar mais leve, ou não é? De repente, tá na descida, não precisa nem pedalar, né? É só frear assim, né? Porque a coisa pega em embalo. E se a gente for analisar o espírito, é muito parecido com isso. Então a gente precisa haver essa perseverança. Beleza, nós falamos tudo isso. Só que, de novo, para que a gente tenha perseverança no bem, né? Nesse despertar, existem algumas coisas. Nós recebemos vários estímulos para que possamos despertar. Lembra que eu falei que a gente aciona a consciência? Às vezes atrasada? Uns nem aciona, porque faz algo. Estou certo ou não? Exemplo, né? Ele tira a vida de alguém, tá certo ou não? E não tem o mínimo remorso. Pode acontecer ou não? Pode. Então aquilo está entorpecida a consciência, que o espírito ele se manifestou de forma tão constante e permanente que ele tem dificuldade. Por isso que vem o processo expiatório, para que o espírito sinta, vivencie algumas experiências para que movimente ele. Mas nós não estamos no estágio que nós precisamos disso. Isso que é importante. Tá? Por isso que nós estamos encarnados no planeta de prova e expiação, numa época de transição, com mais estímulo que agora, gente. É difícil. Então, se a gente não aproveitar os estímulos que a gente está recebendo, a gente volta para o mundo espiritual triste, decepcionado com quem? A gente mesmo. Com meu marido não me ajudou a tornar o espírito melhor? Não. Ninguém vai chegar no mundo espiritual e vai cobrar nós também. Não fez nada. Você acha que o amigo espiritual vai fazer isso? Não. Não. Quem vai nos cobrar? Nós mesmos. Porque oportunidade não nos faltou. Eu vou chegar onde eu quero. Tá? Então aqui nós estamos falando da importância da perseverança, né? E a importância dos relacionamentos. Por quê? Porque o tempo todo, né? Para que eu possa desenvolver e me ter discernimento daquilo que aquilo representa para mim, eu preciso me relacionar. Porque se eu me isolar do mundo, quando eu falo isolar, não é uma eremita. Me isolar é às vezes dentro do próprio lar. Tá certo ou não? Não converso com ele. Aí eu estou com a pessoa fez o que eu não gostei, o que eu faço? Eu sei que aqui não tem isso, né? Mas emburra. Vai ver. Deixa ele, deixa ela. Como é que chama isso? Vingança. Porque eu sei que nós não temos isso aqui, né? Deixa ela. Também não vou ficar. Vou dar gelo uma semana nessa pessoa. Como é que chama isso? Lá em Ribeirão, de onde eu sou, chama vingança. Aqui chama espera, reflexão, né? Para o outro refletir, né? Tem um nome um pouco diferente. Então, o que vai acontecendo com essas memórias, essas posturas? Nós vamos inserindo nesse despertar. Então, nós vamos tendo sensações diferentes através das reflexões, através do que mais que a gente tem aqui, que a gente pode usar como recurso? A prece, a leitura. Gente, é importante, porque senão a gente vai criar um hábito que o templo espírita, ou qualquer templo, é a casa de Deus. Mas principalmente aqui, é lógico, né, uma reunião de espíritos desencarnados, de encarnados, todos com o mesmo propósito,
a gente junta tudo isso e troca essas energias. Isso faz um bem enorme para cada um de nós. Mas vamos tomar cuidado. Eu saio lá fora e eu permaneço o mesmo. Não é essa a proposta. A gente tem que sair de uma casa, de um estudo, de uma reflexão, de uma prece, de uma leitura com maior discernimento em relação a mim. Porque de uma vez por todas, a gente tem que entender que o trabalho é comigo mesmo, né? Aí ele fala aqui, ao invés de reagir por instinto, eu empurro, eu agrido, eu ataco, como se fosse o princípio inteligente ainda, né? A fera. Vou agir pela razão. O que é agir pela razão? Lembra 10 mil anos? Agir pela razão é o quê? O que isso está me estimulando que eu tenho que desenvolver em mim. É isso que ela está falando. Então ela fala que os impulsos passam a ser controlados pelo discernimento. Vai chegar um ponto, gente. Vai chegar um momento, quando eu falei amar os inimigos, sabe por quê? Porque eu falo assim, eu vou olhar para o outro e falar, eu preciso de você. Sem você eu não avanço. E é verdade. Você imaginou isso ou não? A gente olhar para aquele que a gente mais incomoda e falar que ele é o principal estímulo para que eu me torne um espírito melhor? Mexe, né? A gente não quer isso. Mas vamos lá. Ele está falando também que se a gente não tomar cuidado, olha lá, detalhes desapercebidos anteriormente nos relacionamentos passam a ter significado profundo. Olha o que a Joana está falando. Aquilo que a gente passava desapercebido nos relacionamentos tem que passar agora de forma mais profunda, significado mais profundos, que aí ampliam as possibilidades de compreensão da vida e a finalidade. Olha que coisa impressionante. A visão dos relacionamentos, ele traz uma melhor possibilidade de compreensão da vida. Por que compreensão da vida? Porque eu percebo através do outro por que eu vim aqui. Porque senão eu acho que eu vim, senão eu vou repetir o princípio inteligente. Eu vim para comer, para sobreviver, para procriar e dar continuidade na espécie. É para isso que a gente veio? Não. Não mais, né? Não mais. Por isso que ela fala que nessas relações, nessas experiências, ampliam as possibilidades de compreensão da vida e da finalidade da vida, né? E que ela fala que no instante que a consciência se instala, o sentimento acompanha a capacidade de compreensão de novos acontecimentos, dando lugar ao surgimento de culpa. Então, culpa é algo ruim? Ficar muito tempo? A culpa é uma forma da gente se observar que a gente se equivocou. Isso é importante, gente. A gente tem que tomar cuidado. A culpa, ela não é ruim. Ela é um estímulo para que eu não faça mais aquilo. Tá certo ou não? E eu analise aquilo no meu procedimento. E geralmente, quando a gente está num processo de conflito, eu vou separar dois termos aqui para ficar mais fácil. Eu vou separar conflito de tormento. Tá? O conflito é algo muito bom. Tá? O conflito é algo ótimo. Eu vou tentar usar o termo aqui para a gente diferenciar o que eu quero dizer. Tá bom? Por que o conflito é bom? Porque eu estou em conflito do que eu fazia e do que eu sei que eu deveria fazer. Isso é um conflito muito bom. Está entendendo ou não? Só que não pode ficar só no conflito. Tem que envolver a ação. Porque aquilo depois sai, acaba o conflito. Que a partir do momento que eu venço aquela dificuldade, aquilo acabou. Agora um tormento é um pouco diferente. É um estado mais avançado de desequilíbrio. O espírito faz, ele não sente remorso e ele continua repetindo aquilo. É algo muito perigoso. Então, quando alguém nos atenta, aí qual é o processo de despertar, geralmente no estado de tormento? É um processo muito interessante, que chama dor.
sofrimento, que vem para que a gente saia daquele tormento e entre num processo de conflito. Opa! Por que está acontecendo isso? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Eu começo a fazer compreensões diferentes, né? Então ela está falando que a consciência objetiva transcende a razão linear e se identifica com o uno, participando, né, da harmonia cósmica. Então ele fala que nós devemos ter controle dos nossos impulsos, devendo ser pela vontade do querer. Tentando aqui, do tempo ainda, fala que é o seguinte, que quando a gente começa o desaparecimento do eu apaixonado, que eu acho que não tem ninguém aqui, né, que é apaixonado por si próprio, e perverso, deu não mediante a autonegação, a autodestruição, mas através da autodiluição das estratificações dos alicerces atávicos, procedente das experiências primárias da evolução. A gente vai chegando num determinado momento em que a gente percebe, o espírito é assim, em busca das coisas, faz parte de um processo. Só que chega em determinado momento, aquilo não serve para mais nada do espírito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou tentar aqui. O que eu queria dizer até por causa do tempo. Tem uma questão do livro Consolador 303. Eu vou tentar trazer aqui a minha preocupação, que eu queria trazer. Estava falando tudo isso para a gente chegar nesse contexto. Eu vou ler a questão, que a gente possa entender ela, para que a gente possa analisar a preocupação em relação a isso. Qual o sentido, né, os espíritos, as pessoas estão perguntando, o livro Consolador, não sei se vocês sabem, várias pessoas se reuniram e fizeram perguntas para o Chico, para que o Chico, né, através do Chico, o Emmanuel respondesse, tá certo? Eram dúvidas das presentes ali no grupo. Ele pergunta assim, qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados serão perdoados, menos que cometerdes contra o Espírito Santo. Então, todos os pecados vão ser perdoados, menos que a gente cometer com o Espírito Santo, né? Quando a gente falar santo, a gente põe aí, né, a tradução reservado para Deus, aquilo que é reservado. Então, ele está falando que tem dois tipos de pecados, tá certo ou não? Todos são perdoados, menos tem um exceto aí. De quem que ele está falando aqui? Nós vamos, aqui ele fala o seguinte, que a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção dos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino. Então vamos lá. Conhecimento espiritual, nós temos ou não? O que vocês acham? Temos ou não temos, gente? Temos, gente, conhecimento espiritual. Ninguém está falando que é um doutor em conhecimento espírita, não é nada disso. Temos conhecimento da vida do Espírito? Sim ou não? Sim. Noção dos deveres? A gente não sabe, a gente geralmente sabe, é que a gente tem um hábito de olhar o que é direito, não o que é dever, tá certo ou não? É assim ou não é? Porque é meu direito. O meu direito é isso. Então, se eu tenho conhecimento e noção dos deveres, então desperta esse Espírito Divino em nós. Guarda aí, que se encontra lá na nossa intimidade. Então ele fala o seguinte, com isso, nós temos noção de responsabilidade. Conhecimento, noção de dever, gera aqui responsabilidade da vida. Nós temos ou não temos? Aí vamos lá. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja diante dessa iluminação, quando a gente vai fraquejando, o seu erro justifica de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Se nós somos ignorantes ou cegos, os erros são justificáveis, tá certo ou não? Porque a gente pode errar por ignorância. Vou dar um exemplo, eu falo para o Norival fazer tal coisa, ele vai lá e quebra a cara. Mas eu achei que era o melhor, certo? E ele também. Foi qual o motivo do erro? Por ignorância. Então vamos separar o que é ignorância e o que é mal. Tá certo ou não? O mal é, eu sei que aquilo é um erro e eu faço. Importante a gente separar o ignorante e o mal. Vamos lá. Enquanto o homem desvia ou fraqueja diante da iluminação, seu erro justifica. Todavia, a falta comedida
em plena consciência do dever. Eu já sei, eu tenho plena consciência daquilo. Gente, eu não vou colocar o espírito que é puro, mas daquela falta, tá certo? Eu tenho plena consciência. Depois da bênção do conhecimento anterior, eu já sei, eu tenho noção do meu dever, do conhecimento, guardado aqui pelo intelecto, e eu já sei que aquilo significa o pecado contra o Espírito Santo. Vou continuar. Porque a alma humana estará, então, contra si própria, porque geralmente a gente acha que está com o outro, não é isso não? Eu estou fazendo coisa errada, eu estou contra quem? Contra o outro, né? Mas eu acho que é contra o outro, e acho que eu estou arrebentando, mas na verdade, eu estou contra quem? Tá igual assim, eu fico pensando numa parede elástica, eu pego um negócio e jogo, e só tem eu na frente. É mais ou menos isso que a gente faz. Porque se eu eliminar até fisicamente o outro vai renascer de novo. Tá certo ou não? Que ninguém mata ninguém. Porque a alma humana estará contra si própria, trupidando das divinas possibilidades. Então ele fala que, portanto, esses erros são os mais graves da vida. Eu tenho consciência de espiritual, de dever, de responsabilidade. Porque consiste no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Olha como é que Emmanuel fala, né? Quando a gente tem noção do que já é o bem, dos meus deveres, das minhas responsabilidades, e ainda assim eu assumo errar, Emmanuel nos chama que nós estamos desprezando. O desprezo de Deus. É duro, né? Desprezo de Deus que habita neles. Aonde está a consciência? Em nós. Onde estão as leis divinas? Em nós. Nós não temos o DNA da divindade? O germe divino? Quando nós estamos fazendo isso, está havendo o quê? Um desprezo. Pensando assim, para que a gente possa pensar e analisar um pouco mais em relação a isso, né? E aqui ela fala uma coisa muito interessante, que uma das formas para a gente conquistar a consciência também é a abnegação. O que significa abnegação? Negação de si mesmo. Abnegação, negação de si mesmo. Tá certo ou não? Discernimento, que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai gerando reflexões. Então, o que eu quero dizer assim? A conquista da consciência, ela está relacionada nesse trabalho que eu tenho que fazer na minha intimidade. E como é que é esse trabalho que eu faço? Eu tenho que criar o hábito de me perceber. Se eu não me perceber o tempo todo o tempo, eu vou ter muita dificuldade. Eu vou criar esse adormecimento, esse entorpecimento da consciência e não presto atenção. E eu não preciso esperar 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos para perceber que eu me equivoquei. Eu preciso pensar. Gente, ainda nós vamos ter ímpetos ainda? De fúria? Sim ou não? De raiva? De mágoa? Vamos ter ou não vamos ter? Está tudo certo. Mas não é essa questão de ter. A questão é de mantermos. Por quanto tempo? Então nós precisamos aproveitarmos. E eu vou falar uma coisa assim, tentar resumir. Nós precisamos ser o mais sério possível conosco mesmo. Percebemos essa oportunidade que Deus tem nos proporcionado nessa gente. Se a gente tivesse noção da importância dessa encarnação, porque recurso, a gente não encarnaria nesse planeta se a gente não tivesse provido de recursos. Da mesma forma que nós tivemos automatismos, né, de erros, de equivocados, dessas tendências, nós somos providos de recursos. Porque nós também fizemos muito bem. Ajudamos ou não ajudamos as pessoas? Não orientamos pessoas? Não levantamos pessoas? Não educamos pessoas? Não esclarecemos pessoas? Fizemos ou não fizemos isso? E isso vem adquirindo um patrimônio para o espírito. Só que se eu não aproveitar esse patrimônio
em benefício de mim mesmo. Por isso que ele fala também que o alto amor, a autodoação, é uma das formas de conquistar a consciência. E quanto mais eu me entrego, quanto mais eu reflito, quanto mais eu persevero no trabalho que eu tenho que desenvolver comigo mesmo, mais eu vou tendo plena consciência dos meus deveres, do trabalho. Tudo se torna mais leve, gente. Na verdade, a gente carrega uma tonelada nas costas e faz questão de não largar ela. O peso, então não é a dificuldade que torna pesada a situação, mas o quanto eu insisto, pelo meu orgulho, pela minha prepotência, pela minha vida, de carregar aquilo. Eu tá doendo, tá sofrido, mas eu ainda insisto em levar com isso. Que a gente possa aproveitar, né, esse momento, nessa reflexão, para que a gente possa, com a inspiração dos amigos espirituais, com o amigo espiritual de cada um de nós, fazermos reflexões profundas. Não só nesse momento, mas quando a gente chegar, for dormir, vou fazer uma reflexão do meu dia. Vou acordar, como é que foi? O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou enfrentar essa situação? E se a gente criar esse hábito, nós teremos o amparo. E a gente vai conseguindo vencer aos poucos. Porque é o que ela fala, é um trabalho lento e contínuo. Mas certamente, igual eu perguntei no início, se a gente é melhor há 10 anos atrás, lembra? A gente vai chegar no momento do desencarne e vai falar assim, que bom que eu venci a mim mesmo. Muito obrigado a todos, que a gente tenha uma excelente noite. Boa noite a todos. Semana passada eu fui convidado a fazer o encerramento através de uma música. Eu estava pensando muito qual seria uma música para combinar com o tema do nosso amigo Eduardo Falzino, sobre a conquista da consciência, né, o despertar da consciência. E aí me veio a intuição de cantar a oração de São Francisco de Assis, que ela é como se fosse um caminho para nós seguirmos nesse despertar. E eu convido vocês, se alguém que souber cantar, puder me ajudar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se